Ok, meus queridos, vamos lá então. Essa semana estamos finalizando o 4º módulo da nossa apostila. Então, vamos terminar as questões que seguem. Na página 37 do livro de vocês, nós temos lá algumas regrinhas quanto ao uso dos verbos regulares e dos verbos irregulares. Nós temos ali o uso do was e o uso do were. O que significa? Significa ser, significa estar. E aí ele vem acompanhado dos seus pronomes pessoais. Sempre em uma frase eu vou usar was quando a frase ela estiver no singular. A frase está no singular, eu uso was. E se a minha frase também estiver além de singular na forma negativa, eu posso usar was not ou wasn't, que indica que há uma negação. Where eu sempre vou usar nas frases quando ela estiver no plural, ou seja, mais de uma pessoa ou mais de uma coisa. E na sua forma negativa, eu vou usar were not ou na forma abreviada weren't, ok? Então, ela sempre estará acompanhada dos verbos e também dos seus pronomes pessoais. Coloquei aqui para vocês uma tabela. Essa tabela é um resuminho do verbo to be, que significa ser e estar, e com relação ao uso do was e do were, no presente e no passado. Simple present, nós temos I am, eu sou, estou. You are, você é, está. He is, ele é, está. She is, ela é, está. It is, isto, ele, ela ou coisas e animais. We are, nós somos ou estamos. You are, vocês são ou estão. E they are, eles são, eles estão. E na forma de passado, aí que vai entrar was ou were, de acordo com o pronome que está vindo acompanhado. Então, nós temos I was, eu era, eu estava. You were, você era, estava. He was, ele era, estava. She was, ela era, estava. It was, isto, ele, ela, coisas e animais, né, no passado. We were, nós éramos, estávamos. You were, vocês eram, estavam. E they were, eles eram, eles estavam. Percebam que sempre que a minha frase ela está no singular, seja na forma afirmativa ou negativa, eu vou usar was. Sempre que a minha frase estiver no plural, seja na forma afirmativa ou negativa, vou usar were. Coloquei aqui para vocês alguns verbos conforme a sua conjugação para que vocês possam realizar as atividades da página 41. Lá nesta página tem algumas atividades relacionadas à conjugação destes verbos, então eu coloquei aqui para que vocês possam consultá-los. Esses verbos, ele estará disponível na plataforma de vocês, tá? Lá no ambiente de vocês, para que vocês possam estar consultando e realizando as suas atividades. Nós temos ali verbo to break, to go, to read, to write, to say, to make, to eat e to live. Não vou ler todos, porque senão o vídeo ficará muito longo. Mas nós temos ali, por exemplo, o verbo to eat. Eat significa comer. No presente, I eat, ou seja, eu como. No passado, I ate, eu comi. Ok? Então, nós temos que saber na nossa frase se ela está se tratando do presente ou do passado para que eu possa colocar o verbo conjugado da forma correta. O verbo to go, por exemplo, go significa ir. Então, se a frase estiver no presente, eu vou usar go. Agora, se ela estiver no passado, ou seja, uma ação que já aconteceu, já terminou, já encerrou, eu vou usar went.
Go é um verbo irregular, ou seja, ele sofre alterações com relação à sua escrita, enquanto os verbos regulares, eles não sofrem mudanças drásticas com relação à sua escrita. No livro de vocês, temos algumas frases que vocês precisam colocá-las na ordem correta. Então, lá na página 38, eu tenho lá a alternativa A, B, C, D e E. Vocês precisam olhar as frases, olhar as palavras e colocá-las na ordem correta, certo? Nós temos ali, por exemplo, a letra D. Nós temos ali old, where, for, who, you, ago, years. Como é que eu poderia colocar esta frase na ordem correta? Vamos começar ali com who, que está indicando que vai acontecer ali alguma pergunta, junto com o seu complemento. Who old were 4 years ago? Ou seja, uma ação que vai acontecer dia 4 do mês de agosto. Né? Uma ação que aconteceu por 4 anos ou uma ação que vai acontecer por 4 anos. Você precisa organizar as frases para que ela tenha sentido. Lembrando que, se você se sentir confuso na hora de organizar essa frase, onde você vai colocar o seu sujeito, onde vai colocar o verbo e o complemento que vai acompanhar este verbo, uma questão ou outra, não tem problema de você deixar sem fazer. Na semana que vem, eu tiro das posteriores dúvidas de vocês e aí você responde da forma correta, ok? Ainda na página 38, nós temos ali alguns verbos. E esses verbos, eles precisam ser conjugados e colocados cada um na sua tabela. Então, você precisa ver o que é esse verbo. Ele é um verbo regular? Ele é um verbo irregular? Nós temos ali, por exemplo, go, o verbo go, que significa ir. Go é um verbo irregular, porque conforme a sua conjugação, ele vai sofrer alteração, como a prof acabou de falar. Se é uma ação que está acontecendo no presente, ele vai ficar go. Se é uma ação que aconteceu no passado, ele transforma-se em went. Ou seja, ele sofreu mudanças drásticas com relação à sua escrita. Então, se ele sofreu mudanças drásticas com relação à sua escrita, ele vai para a coluna dos verbos irregulares. Então, cada um desses verbos que você tem aí na questão 2, você vai distribuí-los, cada um na sua tabela de regular e irregular, e conjugá-los da maneira correta. Na página 39, nós temos lá algumas situações relacionadas a alguns personagens que vocês estudaram no decorrer dos módulos. Nós temos lá, então, Patrícia, Teresa, Alan e Brenda e Paul. Então, nós temos ali algumas situações, né? Quem gosta de dançar, quem é que está na escola, quem é que gosta de ir à escola, quem é que gosta de jogar. Então, você vai associar cada uma dessas situações aos seus personagens. Encontrou, por exemplo, nós temos ali dancing. Quem é que gosta de... Quem está relacionado à dança? Nós temos ali Patrícia e nós temos Alan e Brenda. Então, você vai fazer um Vzinho ali na Patrícia e um Vzinho no Alan e Brenda, ok? Então, você vai fazendo um Vzinho somente nos personagens que tem a ver, que tem a relação com as frases. Seguindo na apostila de vocês, na página 41, a página 40, rapidinho, a prof passou essa página porque ela precisa que vocês ouçam os áudios. E como vocês não têm acesso, não estão podendo ter contato com esses áudios, então a prof pulou essa página. Posteriormente, nas nossas aulas, eu retomo. Então, na página 41, nós temos lá o exercício 2. No exercício 2, você vai precisar preencher as lacunas com was, wasn't, were or weren't. Lembrando que o was ou wasn't eu vou usar nas frases que estiver no singular e seja afirmativa ou negativa. Afirmativa was, negativa wasn't. Were ou
read eu vou usar nas minhas frases que estão no plural, seja afirmativa ou negativa. Então, você vai preencher as lacunas ali com com uma dessas sentenças de acordo com o contexto das frases. Nós temos também a número 3, nós vamos pular, porque vocês precisam ter contato com a tabelinha dos verbos. No final da apostila de vocês, vocês têm lá na folhinha uma relação de verbos irregulares, só não tem dos verbos regulares. Então, número 3 nós vamos passar e vamos para a questão 4. Na questão 4, nós temos lá alguns verbos que a prof deixou na tabela anterior para vocês, que como mencionado, nós temos o verbo break, go, live, eat, make, read, say, write. Então, esses verbos, eu já deixei a tradução deles no slide anterior e já deixei a sua conjugação no presente e no passado. E aí, você precisa analisar as sentenças das letras A até a letra H e verificar se o verbo ele está sendo conjugado ali no presente ou no passado para responder corretamente, ok? Nós temos ali, por exemplo, a letra B. Na letra B, ele diz: What did the maid break in the kitchen? Eu já até respondi para vocês. Break é uma ação que ainda não aconteceu ou que pode estar acontecendo e ele está fazendo aquela pergunta. Break significa quebrado, né? Lembra? E aí a menina, a mulher responde: She broke 2 plates, ou seja, ela quebrou 2 pratos, 2 louças, ou seja, uma ação que já aconteceu, uma ação passada. Então, você precisa verificar se a sua frase está no presente ou no passado para conjugar o verbo corretamente. Lembrando que na número 4 também, as possíveis dúvidas que possam surgir na semana que vem, você responde corretamente as questões que você sentiu um pouco mais de dificuldade. Porém, esses verbos a prof colocou nos primeiros slides para que vocês possam ter contato e conseguir responder as questões seguintes. E por fim, na semana que vem, a prof vai estar fazendo a correção e postando na plataforma o gabarito para que vocês possam consultá-los. Tenham uma boa semana, fiquem com Deus.